Olá, vamos discutir hoje uma carta que Engels escreve ao economista e filósofo Conrad Smith, datada de 27 de outubro de 1890. Qual a importância desta carta? Mais uma vez, Engels retorna à discussão de como, para ele e para Marx, o econômico é determinante somente em última instância. No entanto, Engels avança nesta discussão ao mostrar como que o capital e, sobretudo, a bolsa de valores no seu movimento, ela é uma expressão fetichizada da realidade, assim como o direito aparece de uma maneira fetichizada, uma vez que tanto a bolsa quanto o direito são expressões, em última instância, da esfera econômica, muito embora não apareçam no plano da vida cotidiana, no plano da vida dos homens no seu dia a dia, dessa forma. Engels começa a sua carta recomendando que seu amigo Conrad Smith aceite um emprego que lhe está sendo oferecido em um jornal. Engels observa que, na nova função, você aprenderá a conhecer praticamente a engrenagem e estará obrigado a seguir, em primeira mão, as informações da Bolsa de Londres, Nova York, Paris, Berlim, Viena e o mercado mundial se abrirá a você no seu reflexo de mercado do dinheiro e de valores. O que Engels quer dizer com esta ideia do reflexo? Ele quer dizer apenas que, no plano da consciência dos homens, o mercado do dinheiro possui vida própria, quando, na verdade, o mercado do dinheiro é determinado, em última instância, pela base material na qual a sociedade está estruturada. Engels continua observando que, se o mercado do dinheiro se reproduz na consciência dos homens de uma maneira mistificada, de uma maneira invertida, isto se deve ao fato de que, por debaixo do movimento de papéis financeiros, se encobre a sua razão de ser, isto é, a própria produção de mercadorias. Portanto, é o mundo das mercadorias que produz a esfera do financeiro, e não o financeiro que está na origem do mundo das mercadorias. A Bolsa de Valores, neste sentido, seria a expressão, ou nos dizeres de Engels, o reflexo invertido das relações econômicas reais na consciência prática dos homens. Por outras palavras, no seu agir cotidiano, os homens tomam por base aquilo que, na verdade, é a expressão de determinadas relações sociais. Eles tomam o mercado financeiro, eles tomam o mercado da bolsa como sendo aqueles que determinam a realidade, e não como expressão do mundo das mercadorias que conduz ao surgimento tanto do mercado financeiro quanto do mercado da bolsa de valores propriamente dita. Neste sentido, reforçando esta ideia, dirá Engels: passa-se com os reflexos, portanto, com a reprodução da realidade no plano da consciência dos homens, passa-se com os reflexos econômicos, políticos e outros inteiramente, como o que ocorre no olho humano. Atravessam uma lente convergente e apresentam-se, portanto, invertidos, de cabeça para baixo. No caso do homem do mercado, diz Engels,
o homem do mercado de dinheiro, o homem do mercado de dinheiro vê o movimento da indústria e do mercado mundial precisamente apenas no seu reflexo. Portanto, vê este mercado do dinheiro na sua forma invertida. Continua Engels, que é sempre necessário observar que o mercado do dinheiro e o mercado de valores não são a causa, e sim o desdobramento. Muito embora, para os homens da vida cotidiana, o mercado do dinheiro e o mercado de valores se constituam enquanto causa da economia. Os senhores da Bolsa, diz Engels, os senhores da Bolsa buscam explicar tudo a partir das crises no mercado de dinheiro, ou de crises do mercado de dinheiro, que, todavia, na maioria das vezes, são elas próprias apenas sintomas, consequências, e não veem que o mundo da Bolsa é a manifestação fenomênica das relações econômicas reais. O mercado de dinheiro pode ter também as suas crises próprias, diz Engels. Crises estas nas quais as perturbações diretas da indústria apenas desempenham um papel subordinado ou mesmo não desempenham papel nenhum. Afinal, onde há divisão do trabalho à escala social, há também autonomização dos trabalhos parcelares, uns face aos outros, como é o caso das atividades que se desenvolvem na Bolsa de Valores. Porém, é sempre necessário considerar, observa Engels, que a produção é, em última instância, o decisivo. Portanto, não é o mercado do dinheiro, o mercado da bolsa de valores, o mercado financeiro que pode explicar a economia capitalista no seu movimento. Eles são expressões mais elevadas ou expressões de segunda ordem daquilo que ocorre no elemento fundante, que é a base econômica da sociedade. Mas por que isto acontece? Dirá Engels, se as atividades da Bolsa são percebidas de modo invertido, isto se liga ao fato de que, desde que o comércio com os produtos se autonomiza face à produção propriamente dita, este comércio segue um movimento próprio, embora dominado, grosso modo, pelo universo da produção. Dentro dessa dependência geral, segue, contudo, por sua vez, leis próprias, as quais, por sua vez, repercutem de novo sobre o movimento da produção. Portanto, a divisão social do trabalho tende a produzir a autonomização dos setores de atividade. E esta autonomização também vai alimentar a crença na cabeça dos homens que muito do que ocorre na sua vida cotidiana não tem razão de ser ou não encontra a sua origem na base econômica, e sim no próprio movimento nos quais eles estão envolvidos, no movimento do comércio, no movimento da circulação do dinheiro, no movimento de empréstimos e assim por diante. Para aprofundar a reflexão, Engels observa a seu amigo que a descoberta da América foi devida à sede de ouro, porque a indústria europeia, ampliada nos séculos XIV e XV, e o comércio que lhe correspondia, precisavam de mais meios de troca do que aqueles que a Alemanha, o grande país da prata, entre 1450 e 1550, podia fornecer. E, no entanto, que colossal repercussão estas descobertas e conquistas, condicionadas puramente por interesses comerciais,
tiveram sobre a indústria, portanto, sobre a base material da sociedade. Passa-se o mesmo, diz Engels, com o mercado do dinheiro. Assim que o comércio de dinheiro se separa do comércio de mercadorias, tem, sob certas condições postas pela produção e pelo comércio de mercadorias, e dentro destes limites, um desenvolvimento próprio, particular. Tem leis determinadas pela sua natureza própria e fases à parte. E com isto, o Engels procura indicar que não há uma relação mecânica entre o universo da economia, portanto, a infraestrutura da sociedade, e manifestações que ocorrem no plano supraestrutural da sociedade. Ele está observando que o plano supraestrutural, as manifestações no plano supraestrutural, atingem também dinâmicas próprias que muitas vezes estão em descompasso direto com aquilo que está acontecendo na base econômica. Engels prossegue observando que, se ainda se acrescentar a isto que o comércio de dinheiro se amplia neste posterior desenvolvimento, a comércio de valores, se ainda se acrescentar que estes valores não são apenas papéis do Estado, títulos, mas ações da indústria e dos transportes, se acrescentar ainda que o comércio de dinheiro conquista, portanto, para si, uma dominação direta sobre uma parte da produção que, grosso modo, o domina, a reação do comércio de dinheiro sobre a produção tornar-se-á mais forte e mais complicada. Os comerciantes de dinheiro são, por exemplo, diz Engels, proprietários de caminhos de ferro, minas, ferrovias, etc. Estes meios de produção tomam um duplo aspecto. A sua exploração tem de se orientar, ora segundo os interesses da produção, ora, porém, segundo as necessidades dos acionistas, na medida em que são comerciantes de dinheiro. Basta ver, por exemplo, como se desenvolve no mundo contemporâneo, ou, em particular, no caso brasileiro, a relação da produção de petróleo com os acionistas. O petróleo, quanto mais se torna escasso, mais alimenta os interesses dos acionistas. E eles não estão preocupados se estes superlucros que obtêm com a alta do petróleo têm consequências diretas na economia, no processo inflacionário, na questão do consumo de grandes frações da população que poderiam adquirir alimentos mais baratos e assim por diante. Então, notamos, pegando este exemplo simples, como é que nem sempre as decisões que ocorrem no campo da supraestrutura estão ligadas diretamente a dinâmicas que estão se processando no domínio da infraestrutura. Engels cita um outro caso, que é o caso da Inglaterra. Dirá ele, na Inglaterra, vimos as lutas das diversas sociedades de caminhos de ferro pelas zonas de fronteira entre elas. Lutas onde imenso dinheiro foi esbanjado, não no interesse da produção e das comunicações, mas unicamente por culpa de uma rivalidade que, na maioria dos casos, apenas tinha por objetivo possibilitar operações da bolsa dos comerciantes de dinheiro possuidores de ações destas ferrovias. Portanto, a uma suposta vida própria da bolsa, é necessário sempre não se perder de vista a relação da produção com o comércio de mercadorias e de ambos com o comércio de dinheiro. A bolsa, neste sentido, prosseguirá Engels, nada mais é do que mais um momento dentro da totalidade social, da divisão do trabalho, no qual a sociedade produz certas funções que não pode dispensar.
E aqui Engels está observando, portanto, que quanto mais a sociedade capitalista se torna complexa, mais ela depende de esferas que não estão ligadas de imediato ao campo da produção. Basta observar no mundo atual a discussão sobre globalização, sobre capitalismo financeiro, mercados de capitais, ou então o que ocorreu, por exemplo, em 2008, quando o mercado de papéis colocou em pane a economia mundial. Ao se autonomizarem, estes setores, eles acabam adquirindo com isso, ou formando com isso, interesses particulares. E muitas vezes, estes interesses, ou, em geral, estes interesses particulares, se autonomizam ainda mais da base que lhes dão origem. De modo semelhante ao que se passa com o comércio de mercadorias e, mais tarde, com o comércio de dinheiro, diz Engels, o novo poder autônomo tem, grosso modo, que seguir o movimento da produção, mas reage também, por causa da autonomia relativa que lhe é inerente, isto é, que lhe foi uma vez conferida e que gradualmente continua a se desenvolver, atua de novo sob as condições e o curso da produção. Aqui Engels está mostrando que é um movimento de dupla direção. Ao mesmo tempo em que a produção de mercadorias produz o universo do financeiro, produz a expansão da bolsa de valores, produz o mercado de papéis, assim como outras atividades e ramos de atividade, estes outros setores da vida social também atuam de uma maneira ou de outra sobre a base econômica, possuem um papel ativo na base econômica. Ou, como diz Engels, é uma ação recíproca de duas forças desiguais: o movimento econômico, de um lado, e o novo poder político que aspira o mais possível à autonomia e que, uma vez estabelecido, fica dotado também de um movimento próprio. Basta ver, por exemplo, como que o capital financeiro ele vai criando uma dinâmica própria de tal modo a criar uma economia fictícia que está totalmente em descompasso com as reais potencialidades da produção em determinado momento. Não é à toa que vários analistas, dentre eles François Chesnais, observaram há muito tempo que circulam na economia mundial trilhões de dólares fictícios, que aparentemente existem e alimentam as transações comerciais, mas que efetivamente existem apenas na consciência dos homens e não na realidade. Engels prossegue sua reflexão nesta primeira parte, fundamentalmente calcada na questão da bolsa de valores e no mercado de dinheiro, prossegue sua reflexão observando que o movimento econômico tem de sofrer também uma retroação do movimento político por ele próprio criado e dotado de relativa autonomia. Portanto, o econômico cria o movimento político. Do movimento, por um lado, do poder do Estado, por outro lado, da oposição criada ao mesmo tempo que ele. Significa que o campo político não tem necessariamente a mesma dinâmica ou não caminha na mesma intensidade, na mesma velocidade que o campo econômico, muito embora não seja possível fazer uma separação radical entre economia e política. É interessante observar aqui que, nesta carta, Engels vai operacionalizar muito com a ideia de autonomia relativa, que, muitas décadas depois,
foi retomada por Nikos Poulantzas no seu livro Poder Político e Classes Sociais, para escapar da discussão do Estado instrumento e mostrar como que o Estado é uma correlação de forças. Engels avança sua discussão e, progressivamente, ele vai mostrando como que este movimento de autonomia, este movimento fetichizado, não se limita ao mercado de dinheiro. Começa a retomar a discussão nos seguintes termos. Tal como no mercado de dinheiro, o movimento do mercado industrial se reflete e se inverte naturalmente também na luta entre governo e oposição. A luta de classes aparece igualmente de modo invertido, não agora como luta de classes, mas como luta por princípios políticos, e de um modo tão invertido que foram precisos milhares de anos até que nos esclarecêssemos a coisa. Por outras palavras, não é apenas no mercado de dinheiro ou no mercado do dinheiro que a realidade aparece de uma maneira invertida. Ela aparece de uma maneira invertida também no universo da política. Basta ver que, quando olhamos para o Congresso e para o Senado, e aquelas disputas que ocorrem entre os diversos partidos, em nenhum momento, ou quase em nenhum momento, se percebe que ali são frações de classe buscando realizar certos interesses econômicos. Travamos ou tratamos aquilo apenas como disputas políticas ou disputas entre indivíduos que querem o poder. Lembrando que este poder é sempre tratado por estas análises de uma maneira bastante abstrata. Na verdade, aquelas disputas que acontecem no Senado e no Congresso, em última instância, estão ligadas, em sua maioria, a questões de ordem econômica. Basta ver a importância que há em se eleger, por exemplo, para a classe dominante, representantes que não estejam em contraposição aos ideais neoliberais. Porque, ao elegerem estes representantes, isto vai retroagir na base econômica, criando situações tais como uma desregulamentação da lei trabalhista, uma desregulamentação dos mercados, uma desregulamentação da proteção social e assim por diante, o que só pode beneficiar ao próprio capital. Assim, nesse sentido, o poder político pode causar grandes males ao desenvolvimento econômico e produzir dissipações em massa de força e de material. É bom lembrar que Engels não está condenando toda a política. Ele está dizendo que a forma como se constitui o poder político sob controle, no caso do século XIX, da classe burguesa, tende a produzir imensos prejuízos que afetam diretamente a massa dos trabalhadores e as suas condições de existência e mesmo de sobrevivência imediata. Este movimento fetichizado da realidade, Engels o estende ao campo do direito. Ou seja, não é apenas o mercado do dinheiro, ou então a política, que se manifestam como expressões fetichizadas da realidade, ou, nos dizeres de Engels, como um reflexo invertido da realidade. O mesmo se passa com o terreno do direito. Diz Engels, com o direito passa-se de modo semelhante. Logo que a nova divisão do trabalho, que cria os juristas de profissão, se torna necessária, abre-se, por sua vez, um novo domínio autônomo, que, em toda a sua dependência geral da produção e do comércio, possui, contudo, também uma capacidade particular de reação contra esses domínios. Por outras palavras, é o terreno econômico que alimenta o terreno da lei, o terreno do direito. E se
esse terreno do direito se constitui em uma nova parte da divisão social do trabalho, este terreno do direito tende também a ter uma autonomia relativa, de tal modo que as decisões tomadas no campo do direito têm os seus impactos no campo da economia. Basta lembrar, por exemplo, que é muito frequente, ou cada vez mais frequente, as falas de que as decisões tomadas no âmbito da Lava Jato, ao buscarem os corruptos, acabaram atuando na economia de tal modo a produzir não apenas a falência de muitas empresas, como também o desemprego de muitas franjas dos trabalhadores. Não está aqui em julgamento se deve ou não correr atrás dos corruptos. É lógico que se deve correr atrás dos corruptos. O que está em pauta aqui, o exemplo que eu estou fornecendo, é apenas para mostrar como o terreno jurídico, ao se autonomizar diretamente do terreno econômico, ele pode provocar os seus impactos no campo do econômico. No Estado moderno, diz Engels, o direito tem não apenas de corresponder à situação econômica geral, de ser expressão dela, mas também de ser uma expressão em si conexa, que não se esbofeteie a si própria por contradições internas. Isto quer dizer que, embora o terreno do direito ele tenha a sua autonomia relativa, esta autonomia relativa não pode produzir decisões que entrem em choque diretamente com o campo econômico, destruindo o campo econômico, que é a razão da sua própria existência, ou seja, o campo econômico produziu o direito. Então, a tendência é que o terreno do direito se desenvolva cada vez mais em sintonia com os interesses que circulam na esfera econômica, muito embora isto não retire ao direito a autonomia relativa que ele assumiu ou que ele incorporou à luz da divisão social do trabalho. E para que isto aconteça, para que o terreno do direito não esbofeteie a economia, assim como a economia não esbofeteie o terreno do direito, ou seja, a fim de que eles não entrem em choque de tal modo a se auto-eliminarem, diz Engels, e para conseguir isso, a finalidade do reflexo das relações econômicas é feita cada vez mais de tal modo que é raro ocorrer que um código seja a expressão abrupta, não adoçada, não falsificada da dominação de uma classe. Isso é interessante, porque Engels está mostrando que, embora o direito tenha um conteúdo de classe, ele tem que aparecer para a grande massa como desprovido deste conteúdo de classe. Tem que aparecer como sendo um direito geral para a sociedade, e não um direito que, no limite, esteja espelhando também interesses da classe que domina. Engels prossegue observando que o curso do desenvolvimento do direito só consiste, em grande parte, em que, primeiro, se procura eliminar as contradições que se produzem a partir da tradução imediata das relações econômicas em princípios jurídicos e estabelecer um sistema jurídico harmonioso e em que, depois, a influência e o constrangimento do posterior desenvolvimento econômico rompe sempre de novo este sistema e complica-o em novas contradições. Significa que, na medida em que a base material da sociedade se transforma, se desenvolve, se modifica, novos elementos constitutivos se apresentam na base material da sociedade, o direito precisa acompanhar estas transformações.
É por isso que se discute tanto essa necessidade de se ter no país ou em qualquer lugar do mundo, um direito que esteja em sintonia com o mundo moderno. Na verdade, com isso se quer dizer o quê? É necessário que se tenha um direito capaz de expressar minimamente e harmoniosamente as relações econômicas existentes na sociedade neste determinado momento ou neste determinado período de desenvolvimento da vida social. O reflexo das relações econômicas, diz Engels, o reflexo das relações econômicas em princípios jurídicos é necessariamente um reflexo que igualmente se põe de cabeça para baixo. Processa-se sem que aquele que age ganhe consciência dele. O jurista imagina que opera com princípios a priorísticos, enquanto eles são apenas reflexos econômicos. Assim, fica tudo de cabeça para baixo. Engels está dizendo o seguinte: não é que o juiz atue para falsear a realidade. Ele se acredita independente daquela realidade econômica. Ele acredita que as leis que estão sendo forjadas ou que ele está defendendo dependem única e exclusivamente da própria lógica interna do direito e não das contradições mais gerais existentes na sociedade e das respostas cobradas por estas contradições mais gerais ao campo do direito. Daí que muitas vezes se falou nos anos recentes de que todo aquele processo que era conduzido pela Lava Jato não tinha nada a ver com o econômico, se estava respeitando apenas as necessidades do campo jurídico. Ao se fazer isso, se estava autonomizando o direito das condições materiais nas quais se produzem, inclusive, aquelas ações que norteiam o comportamento do direito. Ou seja, se quisermos pensar a questão da corrupção, a corrupção ela não nasce no campo do direito, a corrupção nasce no campo econômico. O campo do direito, ao atuar sobre a corrupção, na verdade, está mostrando que este direito continua em íntima ligação com o terreno da economia. Engels vai dar um exemplo no caso do direito, remetendo-se à questão do direito sucessório. A base do direito sucessório é uma base econômica. Apesar disso, torna-se difícil demonstrar que tem apenas causas econômicas, mas, de um modo muito significativo, retroagem sobre a economia pelo fato de influírem sobre a repartição da riqueza. No que toca aos domínios ideológicos, continua Engels nesta longa carta, porém, nesta rica carta que ele escreve a Smith. No que toca aos domínios ideológicos que ainda flutuam mais alto no ar, por exemplo, a religião e a filosofia, eles têm uma componente pré-histórica, encontrada e retomada pelo período histórico. Significa que desde a pré-história da humanidade, os homens desenvolvem certas crenças e desenvolvem certas ideias gerais sobre o mundo dentro do qual estão inseridos. Essas diversas representações falsas da natureza, da constituição do próprio homem, de espíritos, forças mágicas, etc., só negativamente tem algo de econômico por fundamento. Ou seja, aparentemente, elas não têm nada a ver com a base material da sociedade. E mesmo se a necessidade econômica foi, e cada vez se tornou mais, a mola principal do conhecimento progressivo da natureza, seria, no entanto, pedante querer procurar causas econômicas para todo esse disparate de estado primitivo. Engels quer dizer aqui que não é porque o econômico, em última instância, determine tudo, que todas as manifestações que ocorrem na vida cotidiana sejam decorrências diretas, imediatas ou mesmo distantes do econômico. Um indivíduo, quando
entra em uma festa e assassina o outro indivíduo, mata o outro indivíduo que está comemorando o seu aniversário, isso não tem nada a ver necessariamente, né, ou mesmo de uma maneira longínqua, com o capitalismo. E não matou porque está no capitalismo. Segundo a Bíblia, Caim matou Abel e na época não tinha capitalismo. Então, quando um indivíduo mata o outro, um torcedor de futebol mata o outro, não tem a ver necessariamente com o capitalismo. Daí que muitas manifestações da vida cotidiana, e esta atenção que Engels está colocando aqui, não podem ser atribuídas ao econômico. Existem manifestações que se dão por determinações outras, que são aquelas ações nas quais opera muito mais o instinto do indivíduo, o instinto animal do indivíduo, do que a civilidade do indivíduo, o caráter de humanização do indivíduo. A história das ciências, continua Engels, caminhando para o final desta carta. A história das ciências é a história da gradual eliminação desse disparate, ou da sua substituição por um novo disparate, mas sempre menos absurdo. Qual é o disparate? É de dizer também que tudo que acontece está ligado ao econômico. As pessoas que se ocupam disso pertencem a esferas particulares da divisão do trabalho e apresentam-se como trabalhando um domínio independente. Formam um grupo autônomo no interior da divisão social do trabalho e as suas produções, inclusive os seus erros, têm uma influência retroativa sobre todo o desenvolvimento social, mesmo sobre o desenvolvimento econômico. Aqui Engels está fazendo referência ao fato de que a divisão social do trabalho criou uma camada específica, que é aquela camada dos intelectuais, e que muitas das ideias desses intelectuais acabam atuando na sociedade e até mesmo sobre o terreno do econômico. Basta ver, por exemplo, como que as ideias neoliberais penetraram de tal modo na vida social que determinam fundamentalmente a maneira pela qual as economias têm sido geridas nas últimas décadas. Mas, em tudo isso, elas próprias, estas ideias, estão, por sua vez, sob a influência dominante do desenvolvimento econômico. Ou seja, a teoria neoliberal não surgiu independente da economia. As teorias que jogam um peso bastante grande na questão do indivíduo, na questão da identidade, na questão da urbanidade, entre outras, estas questões não brotam alheias a coisas, a manifestações que ocorrem no campo do econômico. Ainda que seja, por vezes, muito difícil estabelecer a ligação entre este terreno das ideias e aquele da economia e do desenvolvimento da economia em determinado momento. As pessoas que se ocupam disso, voltando aqui à passagem de Engels, as pessoas que se ocupam disso pertencem a esferas particulares da divisão do trabalho e apresentam-se como trabalhando um domínio independente, formam um grupo autônomo no interior da divisão social do trabalho e as suas produções têm uma influência retroativa sobre todo o desenvolvimento social, mesmo sobre o desenvolvimento econômico. Basta ver, por exemplo, como que as recentes discussões no terreno da sociologia distanciaram a reflexão da problematização sobre as classes, e mesmo como as reflexões mais recentes no terreno da sociologia se afastaram das discussões do econômico propriamente dito, foram buscar outros elementos de discussão, outras questões como sendo aquelas pertinentes e mais importantes ou decisivas do que as questões ligadas à classe ou as questões ligadas à própria dinâmica do capitalismo. Daí que, muitas vezes, estes textos tendem a desconsiderar, inclusive, a terminologia de capitalismo e falarem
em modernidade ou até mesmo em pós-modernidade. Mas, em tudo isto, ou seja, nestas produções, por mais que elas se apresentem como estando totalmente distantes do econômico, mas, em tudo isto, elas próprias estão, por sua vez, sob a influência dominante do desenvolvimento econômico na filosofia. Isto é muito fácil de demonstrar, diz Engels, para o período burguês, com Hobbes, Locke, os materialistas franceses, que eram autênticos filósofos da burguesia, o pensamento de Kant até Hegel. No geral, dirá Engels, a filosofia de cada época tem por pressuposto um determinado material de pensamento que lhe foi transmitido pelos seus antecessores e de onde ela parte. E este material é um material que também está intimamente ligado com a base econômica. A economia determina a maneira da modificação e da posterior formação do material de pensamento encontrado. E mesmo isto, na maioria dos casos, indiretamente, na medida em que são os reflexos políticos, jurídicos, morais que exercem ação direta maior sobre a filosofia. Leia-se sobre a formação do pensamento mais geral. Então, é muito comum que se vejam esses novos autores da sociologia, ou essa diversidade de novos autores da sociologia, tais como Anthony Giddens, Michael Hardt, Boaventura de Souza Santos, Zygmunt Bauman, entre outros, como sendo ensaístas que estão olhando para o mundo moderno, para a sociedade fragmentada, para a sociedade líquida, para a sociedade programada, a sociedade pós-moderna, a sociedade em rede, etc. E se perde neste processo o esforço de se compreender como que estas manifestações continuam atreladas a uma base material bastante definida, que é a sociedade capitalista na sua estrutura. Dirá Engels ainda, se o campo supraestrutural da política fosse passivo, ou seja, se ele não atuasse, ainda que indiretamente, na economia, se o campo supraestrutural da política fosse passivo, impotente, por que nós, materialistas históricos, lutaríamos, então, pela instauração da ditadura política do proletariado, ou seja, pela conquista do poder político pelos trabalhadores? Se a dimensão supraestrutural é meramente passiva, por que lutaríamos, continua Engels, para a conquista do poder de Estado, que é também uma potência econômica? Portanto, conclui Engels, é dialeticamente, enquanto movimento de totalidade, que se pode compreender o campo do econômico e suas relações com as determinações da superestrutura, que aparecem de uma maneira invertida na consciência dos homens, como é o caso do mercado do dinheiro, da bolsa de valores, das teorias e também do direito. O empobrecimento da leitura que fazem da teoria de Marx e da minha própria, diz Engels, decorre de uma falta de compreensão desta dialética. Ao eliminarem a dialética, só vem causa e efeito, isto é, uma abstração vazia, pois no mundo real nada é absoluto e tudo é relativo. E aqui Engels está reforçando a necessidade de se procurar compreender a sociedade na sua totalidade, uma vez que, ao aprender a sociedade apenas nos seus elementos mais superficiais, a tendência é que o campo do fetichismo social só encontre terreno para a sua expansão,
e não para a sua redução. Ou seja, o terreno do misticismo tende a se ampliar e não a ser cada vez mais reduzido no interior da vida social dos homens. Com isto, Engels encerra esta interessante carta que escreve a Conrad Smith. Espero que tenham apreciado a discussão, encaminhem suas sugestões positivas e negativas, reforcem o nosso canal e continuemos aqui na nossa defesa da sociologia. Até uma próxima.